Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos ao canal. Se você está chegando aqui através desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e bora para mais um vídeo. Vamos falar sobre instrumentos, tá? Material de célula, tá? Não é instrumentos, materiais de aviônicos. Materiais de aviônicos é bem mais completo, complexo, difícil de explicar e de entender, tá? A gente vai falar sobre os instrumentos na matéria de célula, tá? Na especificação de célula, tá? Então vamos lá. O vídeo provavelmente vai ficar tão longo, um pouco longo, vamos dizer assim, mas se qualquer coisa eu divido em dois, tá? Eu vou conversando aqui, vou explicando. Qualquer coisa eu faço outro vídeo depois. Tá? Vamos começar aqui pelo começo. A primeira coisa para vocês entenderem sobre um instrumento, tem um instrumento na minha mão. Vocês precisam entender o que é pressão, tá? Assim como eu fui explicar, eu fiz um vídeo agora há pouco sobre reatância capacitiva, eu tinha que explicar o que era capacitor. Aqui eu também preciso explicar o que é pressão. Se vocês não entenderem o que é pressão, vocês não entenderão o que é instrumento, como funciona. Então, o princípio, né? A gente vai abordar primeiro pressão, porque tem tudo a ver com a matéria de instrumentos, tá? A pressão é um conceito fundamental na aviação, sendo essencial para o funcionamento de diversos instrumentos e sistemas da aeronave. Pressão atmosférica, pressão nos instrumentos, medição e calibração. Vamos lá. Pressão atmosférica é a força exercida pelo peso da atmosfera sobre uma superfície. Na aviação é medida em polegadas de mercúrio, ou hectopascais, sendo crucial para a altimetria e navegação, tá? Então, o que é uma pressão atmosférica? É o peso da atmosfera sobre a superfície. Esse peso é 1,033 quilos por centímetro. Quer dizer, se eu tenho aqui um celular, vou dar o exemplo do celular. Se eu tenho um celular, deixa eu habilitar a câmera aqui de novo. Eu tenho esse celular, ele tem 15 centímetros mais ou menos. Você pega esse peso, multiplica por 15 centímetros. Se ele fosse uma linear, né? Se ele fosse 1 centímetro quadrado. Como esse telefone ele tem 15 centímetros por 7 centímetros, a área da superfície dele aqui, 15 vezes 7, para você ter a área dele, é base vezes altura. Eu não fiz essas contas antes, né? Eu deveria ter feito essa conta antes para explicar melhor. Mas vamos dar um exemplo que esse celular tenha, em média, 40 centímetros. Tá? 40 centímetros, que é base vezes altura. Vamos arredondar, né? 40 centímetros. Base vezes altura. A área de cima dele tem 40 centímetros. Tá? 40 centímetros quadrados. O peso em cima disso seria mais ou menos 40 quilos, né? 40 quilos em cima. Por que ele não pesa 40 quilos em cima? Porque esse celular não pesa 40 quilos. O peso da atmosfera na superfície é 1,033 quilos. Se o meu celular tem 40 centímetros quadrados, ele tem mais de 40 quilos em cima dele. Mas por que ele não pesa 40 quilos? Porque esses 40 quilos também estão embaixo, tá, gente? Do lado, do outro, né? Porque a pressão atmosférica está fazendo força na superfície de todos os lados, tanto em cima quanto embaixo. Então acaba neutralizando, tá? Então é isso que vocês precisam entender. Pressão, o peso, provavelmente pode ser que um dia caia, tá? É 1,033 quilos por centímetros quadrado. Esse celular tem 40 centímetros quadrados a superfície dele. Ele tem 40 quilos agindo em cima dele, mas também tem 40 quilos agindo embaixo. Então a única coisa que sobrou foi a massa dele. A massa dele, que é o peso vezes a gravidade. Vai complicar esse vídeo, vai ser legal, velho. Beleza? Então vamos lá. Pressão nos instrumentos. Os instrumentos de pressão medem diferentes sistemas da aeronave, incluindo pressão de óleo, combustível hidráulico, convertendo estas medições em informações vitais para o piloto. Tá? Medição e calibração. Tá? Eu tô na frente aqui, mas depois eu vou deixar o PDF com vocês, tá? Desse vídeo aqui, depois eu disponibilizo para vocês. Se eu não deixar aqui no link na descrição, eu mando lá no grupo, tá? Tem um grupo no WhatsApp lá, eu mando lá.
A precisão da medição de pressão é essencial para a segurança do voo. Os instrumentos são calibrados regularmente para garantir leituras precisas em diferentes altitudes e condições atmosféricas. Esse vídeo vai ser interessante. Pressão atmosférica agindo no avião. É o que eu falei, imagine o tamanho do avião. Vamos supor que o avião ele tem, né, 10 metros de comprimento por 4 metros de envergadura. Né? É muita coisa, o peso em cima dele é muito grande, mas o peso é distribuído em todos os lados, tanto em cima quanto embaixo, né? Tá aqui a setinha, de todo lado a pressão tá agindo, então tem pressão empurrando ele para baixo, tem pressão empurrando ele para cima, tá? Tem pressão empurrando ele para frente, tem pressão empurrando ele para trás, então acaba neutralizando, tá? Acaba neutralizando. Aqui eu vou dar o exemplo, que é um exemplo que vocês acham muito na internet, mas às vezes a gente não sabe como funciona. Então eu vou dar o exemplo do tambor. Tem muitos vídeos na internet mostrando o tambor quando ele é implodido, né? Que a pressão externa é maior que a pressão interna e ele acaba se encolhendo, né? Implodindo, que é a implosão. O que aconteceu com o submarino também, que foi visitar o Titanic lá. Tá aqui, ó. O peso do ar por centímetro quadrado é 1,33 quilos, tá? 1 quilo, 1,33 quilos, tá? Por centímetro quadrado. A pressão que está agindo do lado de fora do tambor, se a pressão for igual à de dentro do tambor, né? Fica neutro. O tambor vai ficar normal, tá? Porque a pressão que está dentro é a mesma pressão que está fora, tá? Uma bexiga, por exemplo, uma bexiga, quando você pega a bexiga e você enche a bexiga na boca, pode ser na boca, você está aumentando a pressão interna da bexiga, tá? Você está aumentando a pressão interna da bexiga, por isso que ela vai crescer. Se o tambor fosse um pouquinho mais flexível, você aumentasse a pressão interna dele, ele ia inflar também, tá? Mas como ele é resistente, duro, então chega no limite ali, ele não infla mais. Então a pressão interna dele aqui é igual à pressão externa, o tambor bonitinho. O tambor, reparem que está no fogo, tem um botijão de gás aqui atrás do rapaz, tá? Uma mangueira ligando num fogo. O que o calor faz com a pressão, né? O que o calor faz com a pressão, né? Então o líquido que estava lá dentro virou vapor, as partículas de ar estão separadas, a pressão lá dentro está alta, tá? A pressão lá dentro está alta. Daí ele vai pegar, vai colocar numa banheira com gelo. Colocou na banheira com gelo, não é imediato, tá? Porque tá quente ainda, o conteúdo do tambor ainda está quente, apenas a base do tambor ali deu uma esfriada. Pode ver que ele vê que demora um pouco, daí vai vir, não sei se é uma menina, se é um menino que tá de vermelho, vai vir aqui, vai jogar água em cima e depois ele vai vir com uma torneira, com uma mangueira. Vamos avançar um pouquinho aqui. Tenta jogar um gelo em cima ali, mas não conseguiu esfriar ainda o suficiente. Daí chega o professor com a mangueira. Até tremeu o vídeo. Porque o que aconteceu? Imagina, não, vamos fazer as contas. Que tenha 1 metro de tambor, 1 metro, vezes a circunferência dele, vamos pôr um raio também de 1 metro. Então ele tem 2 metros de circunferência aqui, 2 metros de circunferência e 1 metro de altura. Só aí, 1 metro de altura vezes 1 vezes 2 dá 2.000 quilos. 2.000 quilos, né? Porque cada metro tem 1.000 centímetros, 100 centímetros, imagina, vamos pôr 2.000 quilos. Só na lateral, fora o que tem em cima e embaixo. Então, vamos pôr aí que tem uns 2.500 quilos, tá? Não é uma informação oficial. Vamos pôr que tem uns 2.500 quilos agindo sobre o tambor. A pressão externa era igual à interna. Quando ele diminuiu a pressão interna lá de dentro do tambor, a pressão externa ganhou, né? Fazendo o tambor implodir. A implosão do tambor. Tem esse outro aqui também. Deixa eu voltar aqui também. Que é a mesma coisa. A pressão interna ali, né? Não sei o fato que aconteceu. Para diminuir a pressão interna desse vagão. É um vídeo curtinho, 40 segundos. Falha por pressão negativa, tá? É quando a pressão do tambor é menor que a pressão externa. Esse fenômeno pode acontecer por falhas na preservação e erro de operação. O que acontece é a implosão do equipamento, quando a pressão externa é tão maior que a pressão interna, ultrapassando os limites de resistência de projeto para tal.
que o tanque colapsa como se fosse uma simples lata de refrigerante. Ela tinha travado, mas voltou. Vou dar play de novo e pular para a parte já do tambor. Vou voltar de novo. Olha a força. Se naquele tambor pequenininho, lembrando, é 1,33 quilos por centímetros quadrados. Se aquele pequenininho tinha uma média de 2.000 quilos em volta dele, imagine quanto de peso tem nesse, não sei se é um caminhão, se é parece um vagão de trem, né? Neste vagão de trem. Quando dá play, acaba com o vagão, certo? Isso aconteceu porque a pressão dentro dele era menor que a pressão externa, tá? Vamos continuar. Eu espero que tenha ficado bem explicado. Olha a situação do tambor. Tinha outra câmera ali, daquele outro lado? Ah, tinha outra câmera, ó. Aconteceu alguma coisa aí dentro aí que diminuiu a pressão e aconteceu isso. Bom, caixa de instrumentos. Caixa de instrumentos, já eu acho que ficou bem explicado aí em relação à pressão, né? A pressão age sobre tudo, às vezes a gente não sente porque é neutralizado, né? É o que eu falei sobre 40 quilos em cima do celular, mas no mesmo momento que tem 40 quilos em cima, tem 40 quilos embaixo, de um lado, do outro, então acaba neutralizando, né? A gente sofre uma pressão, né? Tem uma pressão em cima da gente, vamos supor que tem uma pressão de 1 tonelada, mas as pressões é iguais, então acaba nem sentindo. Olha lá, caixa de instrumento. As caixas protegem o mecanismo interno e são feitas de alumínio, magnésio, ferro, aço ou plástico. Instrumentos elétricos usam caixas de ferro ou aço para evitar interferências com equipamento de rádio. Algumas caixas são vedadas, enquanto outras possuem orifícios de ventilação para ajustar a pressão interna com a altitude. Mostradores. A numeração e os ponteiros são cobertos com pintura brilhante, utilizando sulfide de cálcio ou camadas fosforescentes. Alguns instrumentos contêm sais, óxido de zinco e shellac radioativo. No manuseio, evite contato com a boca, nariz para prevenir envenenamento por rádio, lavando as mãos após o manuseio. Tá? Marcações de limites dos painéis, daqui cai também bastante, mas é um pouquinho mais específico no aviônicos, tá? Indicam a gama de operação segura ou condições inseguras. As cores vermelho, amarelo, verde, azul ou branco são aplicados no vidro na face do mostrador. Vermelho indica limites perigosos, né? Igual aqui tem um limite vermelho aqui, ó, nesse instrumento do lado, você não pode ultrapassar, tá? Vermelho indica limites perigosos, azul permissão, né? Permite operação sobre condições específicas. Eu, pra ser sincero, nunca vi instrumento com a cor azul, mas existe. O verde indica operação normal, né? Operação normal. O amarelo, cautela, tá? E o branco, referência. Painéis de instrumentos montados na cabine para visibilidade. Os painéis são feitos de alumínio resistente e pintados com tinta fosca para evitar reflexos. Em aviões maiores há painéis adicionais. A montagem depende do desenho do estojo, com instrumentos fixados por trás ou pela frente. Tá, esse daqui é fixação pela frente. Esse daqui, ó, a fixação é frontal, tá vendo? Tem 4 parafusos aqui na frente, 3 parafusos aqui na frente, esse e esse são presos pela frente. Atrás tem uma entrada de ar. Esse daqui é um altímetro, tá? Ele mostra a altitude, tá? Depois a gente explica aí os ponteiros. Cai muito em aviônicos, tá? Perguntando os ponteiros. Esse e esse são 3 ponteiros aqui no altímetro. A gente explica mais sobre ele daqui a pouco. Amortecedores e reparo nos instrumentos. Os amortecedores normalmente ficam atrás, tá? Os painéis são montados com coxim para absorver impactos, geralmente impares. O tipo e o número de coxins depende do peso da unidade, permitindo um movimento livre em todas as direções. Inspeções regulares são necessárias para detectar rachaduras ou deterioração. Reparo nos instrumentos. Reparo é altamente especializado e deve ser feito por oficinas certificadas. Os mecânicos são responsáveis pela instalação, conexão, remoção, serviços e checagens funcional dos instrumentos, né? A gente que é de GMP e célula nunca vai abrir um instrumento desse, tá? A gente vai olhar, vai ver que tá com defeito, vai remover
né? A gente pode remover, né, a tubulação que está nele, os conectores que estão nele, a gente remove, porém a gente não pode abrir ele para fazer manutenção, certo? Indicadores de pressão, manômetros, tá? Esse, teoricamente, é um indicador de pressão e eu vou provar daqui a pouco para vocês. Indicam a pressão do óleo do motor, do combustível. Instrumentos dos motores geralmente agrupam indicações de pressão de óleo, pressão de gasolina e temperatura do óleo. Indicam a pressão diferencial no sistema hidráulico, essencial para o funcionamento do trem de pousos e flaps. A pressão é gerada por bombas movidas pelo motor ou eletricamente. Indicam a pressão do sistema de degelo, que infla e esvazia camadas de borracha nas asas estabilizadores para quebrar o gelo acumulado, tá? Aqui tem uma questão que cai bastante também, qual que é o princípio, né? Quem inventou, né? Qual que é o princípio disso? É o Bourdon, tá? É o tubo de Bourdon. O tubo de Bourdon, esse desenho não demonstra muito bem aqui, mas ele como se fosse uma bexiga murcha dentro do instrumento, tá? A entrada de ar aqui embaixo, tá? Como se fosse uma bexiga murcha dentro do instrumento. Quando a pressão aumenta, né? Quando eu sopro, a pressão aumenta, inflando, tá? Ele vai inflar o tubo de Bourdon, fazendo o quê? O movimento do ponteiro, tá? Vai dar um movimento do ponteiro. Usam diafragmas sensíveis à pressão para medir a diferença entre pressão estática e pressão dinâmica, tá? O aumento ou diminuição da pressão causa expansão ou contração do diafragma, transmitida ao ponteiro. Então, nesse caso, vamos explicar de novo. Neste caso, existe um vácuo aqui dentro, é um vácuo, tá? Dentro do instrumento, onde está o diafragma. O que acontece? A pressão que está entrando aqui pelo tubo azul, está entrando uma pressão atmosférica. A pressão, mais ou menos, que a gente está aqui é 1013,2, tá? Então, está entrando uma pressão de 1013,2. Então ele sente essa pressão, essa mudança de pressão e faz esse movimento aqui, ó, com o ponteiro. Entrou mais pressão, ele infla, entrou menos pressão, ele diminui, tá? Então pode ser um vácuo ou pode ser uma pressão aqui dentro já pré-determinada, tá? Vamos ver o que está escrito aqui embaixo. Indicam a quantidade de sucção que aciona os instrumentos de giroscópio, movido por ar. A pressão atmosférica força o ar para dentro dos estojos dos instrumentos, movendo os rotores. O indicador mostra se o sistema de vácuo está funcionando adequadamente. É isso mesmo. Então é um vácuo lá dentro e o que faz o movimento do ponteiro aí é a pressão que está entrando ali dentro, né? Vamos dar um exemplo nesse instrumento aqui, para não ficar tão longo o vídeo e a gente já finalizar essa parte também. Deixa eu aumentar a câmera aqui. Eu não vou ligar a lanterna, senão vai ofuscar para vocês. Aqui dentro, esse daqui é um altímetro. Ele funciona com pressão estática. Pressão estática. Não é o tubo de Pitot. O tubo de Pitot é velocímetro, tá? Tubo de Pitot é o velocímetro. A tomada estática é a pressão que está do lado de fora é a pressão estática, não é a pressão dinâmica, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem um instrumento, um altímetro. O ponteiro que está aqui, ó, no 2, tá? Vai ser difícil apontar. O ponteiro que está no 2 é multiplicação por 1000. O ponteiro maior é multiplicação por 100 e o ponteiro menor é multiplicação por 10.000, se eu não me engano, por 10.000. Tá? Porque ele só vai do 1 ao 9, tá? Mas o avião voa a 30.000 pés, então se ele está a 30.000 pés, o menor ponteiro aqui, ó, esse que está no 0, estaria no 3, tá? Se ele estivesse a 30.000 pés, porque o menor multiplica por 10, o maior por 100 e o médio por 1000, tá? Aqui nesse caso a gente está a 2.580 pés mais ou menos, tá? Quase 2.600 pés. Deu para entender? Deu, né? Porque ele tá pegando a pressão que tá aqui, ó. É a pressão que tá aqui. Mas como que eu sei a altura que eu tô? Aqui dentro, vamos lá, devagarzinho, o vídeo vai ser de boa. Aqui entra a pressão estática, a pressão parada, a pressão lá dos furinhos. Não é pressão em movimento, é a pressão estática, a pressão da onde a aeronave tá. Se a aeronave por acaso subiu 10.000 pés, a pressão vai diminuir ou vai aumentar? A pressão, ela é diretamente proporcional
A altitude ou inversamente proporcional à altitude? Quem sabe responder? Quanto maior a altitude, quanto maior o avião subir, menor é a pressão atmosférica, tá? Porque não é peso, né? Então, onde tem mais? Aqui embaixo, aqui onde a gente está, tem mais, a pressão é maior. Quanto mais alto for a montanha, menos pressão tem, menos oxigênio, menos moléculas de ar, então a pressão é menor, tá? Por isso que ele calcula, eu vou subindo, tô subindo, cadê? Eu vou subindo. Se eu for subir, a pressão vai diminuir. Entendeu? Então, o que aconteceu? Ele foi lá no 3, ó. Eu subi, eu diminuí a pressão. Se eu baixar a aeronave, começar a descer a aeronave, a pressão vai aumentar. A pressão vai aumentar. Eu vou baixar a aeronave. Entenderam? A pressão abaixou. A pressão aumentou, a aeronave abaixou. Vamos lá, explicar de novo devagarzinho que isso... O altímetro, ele recebe pressão estática parada. É a pressão que está em volta de você. É aquela pressão que fez força lá no tambor, tá? É aquela pressão que fez força no tambor, é a pressão que está dentro do tambor. Essa é a pressão que ele está pegando aqui. A pressão estática, na tomada estática. A pressão da aeronave é a pressão que está em volta dela, tá? Beleza? Se quanto mais eu subir, menor é a pressão. Eu vou fazer uma sucção aqui, tá? Eu vou diminuir a pressão dentro do instrumento. A altitude aumentou. A altitude aumentou. A altitude aumentou. Se eu aumentar a pressão, eu aumentei a pressão. É sinal que eu estou mais perto da Terra possível. Mais perto da Terra possível. Se eu aumentei a pressão, né? Quanto mais baixo eu estou, maior a pressão. O que pode variar também? Temperatura. Temperatura pode variar. Por quê? É a mesma coisa que eu já expliquei lá naquela imagem. Aqui. A temperatura vai influenciar na pressão também. Quanto maior a temperatura, menor a pressão. Quanto menor a temperatura, maior a pressão. Então, tudo isso é calculado já no instrumento. Então, quando eu aumento a pressão, a altitude diminui. Quando eu diminuo a pressão, a altitude aumenta. Deu para entender? Acho que deu, né? Eu acho que ficou bem explicadinho, né? Eu espero que sim. Vamos ver o que mais dá para falar sobre ele aqui e vamos seguir o vídeo. Sistema de pitot estático, componentes, tubo de pitot, não é a tomada estática, é o tubo de pitot. Consiste em duas seções, a frontal, que recebe a pressão de impacto, que é o tubo de pitot, e a traseira, que é os orifícios, que é a tomada estática, para medir a pressão atmosférica estática. Tá? Aquecimento. Muitos tubos de pitot são equipados com elementos aquecedores para evitar a formação de gelo durante o voo em temperaturas baixas. A montagem. Um tubo de pitot é montado ao lado de fora do avião, em um local onde o fluxo de ar é menos sujeito à turbulência, apontando para a frente, né, em direção ao vento relativo da aeronave. Tá? Então ele precisa receber ali o vento de frente, para não ter turbulência e não ter escape de vento. Vamos fingir que esse daqui fosse um velocímetro. Se fosse um velocímetro, toda vez que eu soprasse no velocímetro, a velocidade aumentaria, tá? Ao contrário desse que eu sopro e a pressão aumenta e o ponteiro diminui, no velocímetro é ao contrário, tá? Quanto mais força eu fizer soprando, maior é a velocidade, tá? Também funciona do mesmo jeito como pressão. Sistema de pitot estático, funcionamento, acho que é a mesma coisa, né? Pressão do impacto obtida pelo tubo de pitot, montado paralelo ao eixo longitudinal da aeronave. Pressão estática obtida através de uma linha de pressão estática ligada ao orifício da fuselagem. Vamos lá. Vocês não estão vendo o que eu estou vendo, mas tudo bem.
Tudo bem, eu vou disponibilizar o material depois. Vamos falar um pouquinho sobre a tomada estática e a pitot. Tem equipamentos que tem os dois juntos, no mesmo equipamento. No mesmo aeronave, ele pega a tomada estática e o pitot junto. Vamos fazer de conta que quebrou o pitot. O pitot parou de funcionar. Qual instrumento vai parar de dar indicações? O altímetro ou o velocímetro? Se quebrou o pitot é o que está apontado em direção ao vento relativo. Está recebendo o vento relativo. Se o pitot quebrou, quem vai parar de funcionar? O altímetro ou o velocímetro? Se um pitot, já vou responder. Se um pitot parar de funcionar, ele vai influenciar diretamente no velocímetro, tá? Porque o altímetro ele não funciona com o tubo de pitot, o altímetro funciona com a tomada estática. E o climb, que é um indicador de... esqueci o nome, mas daqui a pouco eu lembro. Então, se eu perder o tubo de pitot, o altímetro e o climb continua funcionando. Se eu perder a tomada estática, eu perco o altímetro, perco o climb, mas eu tenho o velocímetro. Eu não vou ter mais indicação de altitude, mas eu vou ter indicação de velocidade. Tomada estática influencia altímetro, climb. Tubo de pitot, velocímetro, tá? Sistemas pressurizados. Em aviões pressurizados, o sistema integra controlador de pressão da cabine, instrumentos de pressão diferencial e sistema de pitot automático. A obstrução da abertura do pitot por gelo ou sujeira afetará somente a indicação da velocidade. Deixa eu tirar minha câmera. Aerodinâmica. Sistema com fontes separadas para pitot e pressão estática são comuns, tá? Então é o que eu acabei de falar. Altímetros, mecanismo e funcionamento. O coração do altímetro é um mecanismo aneroide que se expande ou contrai com a mudança de pressão. Bimetálico, construído com material bimetálico para compensar o efeito da temperatura nos metais do mecanismo. Foi tudo que eu falei, né? Ponteiros, o movimento da aeronave é transmitido através de engrenagens aos ponteiros indicando a altitude. A escala barométrica é ajustada para indicar a altitude correta acima do nível do mar, tá? Que é esse ajuste que a gente faz aqui, tá? O ajuste que a gente faz. Marcas de ajuste interior e exterior indicam a pressão barométrica em pés de altitude, tá? É aquilo, essa indicação que eu mostrei para vocês ali, ó, que tem um reloginho que vai girando lá. Você faz o ajuste, tá? Erros de altímetro. Nossa, a imagem ficou... não abriu a imagem, deu ruim a imagem. Erro de altímetros, indicadores de razão de subida, que é o climb, tá? Indicadores de razão de subida, é o nome do instrumento que eu estava esquecendo. Os altímetros estão sujeitos a erros mecânicos de indicação. O indicador de razão de subida mede a pressão diferencial e indica a razão na qual o avião está subindo e descendo, tá? Funciona parcialmente do mesmo jeito que o altímetro, porém ele calcula a velocidade disso, tá? Ah, pera aí, eu estou perdendo muita pressão muito rápido. A pressão está diminuindo muito rápido, sinal que eu estou subindo muito rápido. A pressão está aumentando muito rápido. A pressão aumentando muito rápido, sinal que o avião está descendo muito rápido, tá? Deixa eu ver se tem uma imagem aqui de arrumei aqui, ó, um indicador de razão de subida. O 0 é voo reto e nivelado. O que é um voo reto e nivelado? Eu estou indo reto, eu não estou nem subindo e não descendo. Então o meu ganho de altitude é 0 e a minha perca de altitude é 0, tá? Então o 0, voo reto e nivelado. Eu não estou nem subindo nem descendo, tá? De repente o avião começou a descer. Eu já falei, o avião começou a descer, a pressão atmosférica faz o quê? Aumenta. Tá? Quanto menor a altitude, maior a pressão. Aí, por isso que eu falei de pressão no começo do vídeo, porque pressão é fundamental para o conhecimento de instrumentos. Tá? Então o avião começou a descer, a pressão começou a aumentar. Tá? Então o ponteiro aqui vai começar a descer também. Ah, tô perdendo 5.000 pés por minuto. Tá? Olha lá, 1.000 pés, aqui tá no instrumento lá, 1.000 feet per minute. Que significa que cada tracinho desse significa 1.000 pés, tá? Estou perdendo 1.000 pés por minuto, tá? Vertical speed, né? Que é a velocidade vertical. Eixo vertical, eixo vertical, vertical, eixo vertical. Velocidade speed, a velocidade para baixo e a velocidade para cima, tá? Então, ponteiro no 0,
significa que eu estou num voo reto e nivelado. Se o ponteiro começa a subir, é sinal que a pressão começou a diminuir. Se o ponteiro começa a baixar, é sinal que a pressão aumentou. No mesmo funcionamento do altímetro. Porém, ali é calculado, né, por minuto o ganho de pressão e a perca de pressão. Ficou bem explicado? Espero que sim. Vamos pular aqui. Próximo. Indicadores de velocidade aerodinâmica, que é esse. Não, esse daqui é o altímetro. Vamos lá. Funcionamento. Medem a diferença entre as pressões dinâmicas. O que é a pressão dinâmica? É a pressão em movimento. A pressão que está entrando no tubo de Pitot. A velocidade do ar, né? A velocidade do ar Como que é o nome do ar? O vento relativo, né? A velocidade do ar que está vindo do vento relativo. E a estática. Qual que é a estática? É a parada. Estática, parada, né? Estátua. Apresentando a diferença em números de velocidade indicada. Tá? Tipos, construídos por diversos fabricantes, variam em construção mecânica, mas o princípio de operação é o mesmo. Marcações, a maioria indicam as limitações de velocidade com uma linha radial, vermelha, arco amarelo para cautela e arco branco para a operação do flap. Tá? Isso daqui é uma questão que cai, tá? O arco branco no velocímetro tem que ter essa resposta aqui, em operação do flap. Tá? Indicadores de número Mach e manutenção do sistema de Pitot estático. Indicadores de número Mach indicam a relação da velocidade do avião com a velocidade do som. A manutenção do sistema de Pitot estático inclui inspeções de montagem, conexões elétricas, desobstruções de orifício e verificação de vazamentos também. Testes de vazamentos são realizados após a instalação. Eu falo, mas o meu slide está melhor que eu. Os componentes ou quando há mau funcionamento no sistema, tá? Então vamos finalizar o vídeo aqui. Ficou aí como primeira parte dos instrumentos. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Não esquecem, entrem no grupo aí, né, para participar do grupo. Temos muito conteúdo, o pessoal se ajuda bastante lá. Estamos com mais de 350 pessoas no grupo. E vou te falar, não é um grupo chato, o pessoal não fica lá enchendo o saco, não fica mandando um monte de coisa. Apenas sobre prova da ANAC, tá? O pessoal lá só fala sobre prova da ANAC. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Já é o segundo hoje, hein? Tamo junto, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo. Fui!